Fala galerinha, tudo beleza? No vídeo de hoje nós vamos corrigir a atividade da página 165 e vamos resolver as questões da página 166. Portanto, pegue aí seu material, seu módulo, canetinha, lápis, caderno, fazer suas anotações para a gente fazer aí a correção e depois resolver a página seguinte, beleza? Então vamos lá, vamos começar com a página 165, questão 1. A questão diz o seguinte: escreva por meio de uma potência as multiplicações a seguir. Bom, nós temos aí um produto formado por 4 termos iguais, todos eles menos 7. E a gente viu no vídeo anterior sobre a propriedade das potências que a gente pode transformar esse produto de termos iguais em uma potência. Para isso, a gente repete o termo, essa base, e cria o expoente de acordo com a quantidade de termos que se repetem. Nesse caso, são 4 termos de base menos 7. A nossa potência, portanto, ficará menos 7 elevado a 4. Já que são 4 vezes o menos 7. Tudo certo? Bom, letra B, a mesma coisa, o mesmo princípio da letra A. Nós temos menos 5 vezes menos 5. Então, nós repetiremos a base menos 5. E esse menos 5 ficará elevado ao quadrado, já que aqui aparece o menos 5 duas vezes. Portanto, a resposta menos 5 ao quadrado. Detalhe, nós precisamos representar esse menos 5 entre parênteses, porque senão, se nós não colocássemos os parênteses, quem estaria elevado ao quadrado seria apenas o 5, tudo bem? Então não esqueçamos disso, colocar o valor negativo entre parênteses. Na letra C, nós temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Então, a nossa potência será 2 elevado à quinta potência. Na letra D, o 8 está se multiplicando por ele mesmo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Portanto, a nossa potência terá base 8 e expoente 6. Está aí, então, a correção da primeira questão. Tudo certo? Vamos corrigir, então, agora a questão 2. Questão 2. Simplifique as potências. O que ele quer que a gente faça nessa questão? Que a gente transforme as potências em uma só. Mas para isso nós iremos aplicar as propriedades. Vejam que aqui nós temos a multiplicação de potências de mesma base. E nós vimos aí no vídeo anterior que na multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Assim sendo, a letra A ficará menos 7, entre parênteses, elevado ao expoente 2, mais o 3, já que é um produto de potências de mesma base. Somando, então, 2 com 3, o nosso resultado será a potência menos 7 elevado a 5. Terminada então a letra A, vamos à letra B. Seguindo o mesmo princípio, na letra B nós temos um produto de potências de mesma base. Então, novamente, nós vamos repetir a base, que é o 19, e somar os expoentes. 6 mais 5 vai dar 11. Então, o resultado, 19 elevado a 11. Letra C já muda, não é uma multiplicação, é uma divisão de potências de mesma base. E na divisão de potências de mesma base, a propriedade é: repetimos a base, que é o menos 25, e subtraímos os expoentes. Lembrando, tem que ser na ordem, o expoente de cima menos o expoente de baixo. Não podemos inverter essa ordem. Portanto, vai ficar 8 menos 5. Simplificando isso aí, nós teremos então a potência menos 25 elevado a 8 menos 5, que é 3.
Letra D, a mesma coisa. Divisão de potências de mesma base. Então, nós iremos repetir a base, que é o menos 15, e subtrair os expoentes. 11 menos 7. Está aqui a representação. Simplificando, então, isso aí, nós teremos menos 15 elevado a 11 menos 7, que é 4. Na letra E, nós temos a propriedade chamada de potência de potência. E na potência de potência, a propriedade nos diz que nós repetiremos a base e multiplicaremos os expoentes. Então, nesse caso, ficará 16 elevado a 3 vezes 7. Repetimos a base, multiplicamos esses expoentes, 3 vezes 7 dá 21, portanto a resposta da letra E será 16 elevado a 21. E a letra F, a mesma coisa, menos 14 elevado à quinta potência elevado à quarta potência. Repetiremos a base e multiplicaremos os expoentes. Então ficará 5 vezes 4, e o resultado então será menos 14 elevado a 20. E assim nós terminamos a questão 2. Agora nós vamos resolver a questão, ou melhor, perdão, nós vamos resolver as questões da página 166, certo? Tem umas questões mais simples, tem umas questões um pouquinho mais chatinhas, mas nada muito complexo. Se a gente prestar bastante atenção, veremos que dá para a gente resolver sem maiores problemas. O que diz a questão 3? Preencha as igualdades, tornando-as verdadeiras. Então vamos à letra A. Vejamos, nós temos na letra A a divisão de potências de mesma base. O que ele fez na letra A? Ele nos deu o resultado dessa divisão e ele quer que a gente determine o expoente do primeiro 13. Ora, a gente sabe que na divisão de potências de mesma base, a gente vai repetir a base e subtrair os expoentes. O que significa dizer que, nesse caso, eu preciso encontrar aqui um número que, subtraindo desse número 6, eu encontre como resultado o 3. O que significa dizer, portanto, que o número que nós precisamos encontrar é o 9, porque 9 menos 6 vai dar exatamente 3. Então, como aqui é uma subtração de potências, como é uma divisão de potências de mesma base, e como nós iríamos subtrair esses expoentes, você poderia aplicar aqui entre o 6 e o 3 a chamada propriedade inversa. Se eu subtrair 9 menos 6, para encontrar esse resultado, a operação inversa da subtração seria a adição. Então bastava somar o 6 com o 3 para que a gente encontrasse então o 9. Na letra B, percebam que nós temos um produto de dois termos e está faltando aqui o expoente dessa potência. Mas quando a gente observa a igualdade, ele separou os termos, transformando um produto, colocando aqui o expoente para os dois, o que significa dizer que o valor que está faltando aqui é exatamente esse expoente. Portanto, o valor que nós iremos preencher aí é o 3. Na letra C, nós temos um raciocínio um pouco parecido com a questão anterior, só que aqui a gente tem ainda a propriedade da potência de potência. Vejam, ele separou esses dois termos, 3, então aqui ficará o 7, mas a gente percebe que o expoente que ficou para esse termo é 14. Então, consequentemente, o expoente do 3 também será o 14. Mas para que a gente chegasse à conclusão desse 14, faltava determinar esse elemento aqui. E aqui nós temos a propriedade da potência de potência. E como na propriedade da potência de potência a gente multiplica os expoentes, eu posso então deduzir que
Para que esse produto dê 14, significa dizer que esse expoente aqui tem que ser o 2. Então, 2 vezes 7, 14. Como 14 é o expoente dessa base, nesse produto, as bases diferentes, significa dizer que o expoente desse 3 também será o 14. E aqui, para finalizar a letra C, falta o segundo termo do produto. Então, consequentemente, esse elemento aqui tem que ser exatamente o 7. Na letra D, nós temos aqui 21 elevado à quinta potência, dividido por 21 elevado ao quadrado. Ou seja, nós poderíamos aplicar aqui a propriedade da divisão de potências de mesma base. O que significa dizer, portanto, que dividindo-se isso aí, nós ficaríamos com 21 elevado a 5 menos 2. E esse resultado ficará elevado à quarta potência. Simplificando essa subtração, ou efetuando essa subtração, 5 menos 2 vai dar 3. E aqui a gente tem novamente a potência de potência. O que a gente faz? Repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 4 vai dar 12. Então, o resultado disso aqui será 21 elevado a 12. O que significa dizer, portanto, se a gente comparar esse resultado com o que está representado aqui em cima, está faltando apenas o expoente. E o expoente, no caso, é o 12. E assim nós acabamos a questão 3. Questão 4. Sem efetuar cálculos, determine se as potências são positivas ou negativas. O que a gente precisa, então, fazer para resolver essa questão sem efetuar cálculos? Nós precisaremos observar primeiro a base e depois o expoente. Lembrando, regrinha básica: potências de base negativa, se estiverem elevadas a um expoente par, o resultado será positivo. Potências de base negativa elevadas a um expoente ímpar, o resultado será negativo. Por outro lado, se a potência for positiva, a base, não interessa se o expoente é par ou ímpar, o resultado vai ser sempre positivo. Ok? Então, só para a gente reforçar, como a gente costuma dizer, todo número negativo elevado a expoente par fica positivo. E todo número negativo elevado a expoente ímpar fica negativo. Então, usando esse princípio, vamos então desenvolver essa questão sem efetuar cálculos necessariamente. Aqui nós temos uma potência de base negativa. E esta base negativa está elevada a um expoente ímpar. Base negativa elevada a expoente ímpar significa dizer que o resultado vai ser negativo. Na letra B, potência de base negativa elevada a um expoente par. Todo número negativo elevado a expoente par dará como resultado um número positivo. Aqui nós temos uma potência positiva elevada a um expoente par. Então, o resultado dessa potência é positivo. Porém, este número, este resultado, estará aqui precedido de um sinal negativo, o que vai fazer com que esse número aqui positivo vá ficar ao final negativo. Portanto, o resultado da letra C será um número negativo. A letra D a gente precisa pensar só um pouquinho mais, mas nada muito complicado. Vejamos. Menos 6 elevado a 4 vai dar um número positivo. Todo número negativo elevado a expoente par fica positivo. Então, esse resultado aqui é positivo. Já aqui nós temos menos 2 elevado a 3. Número negativo elevado a expoente ímpar
resultado negativo. Então, o primeiro foi positivo, o segundo foi negativo. Aí nós teríamos a divisão de um número positivo por um número negativo. Mais dividido por menos dá menos. Então, o resultado daqui dessa divisão vai dar a gente vai ter como resultado um número negativo. E esse número negativo está elevado a um expoente ímpar. Então, todo número negativo elevado a um expoente ímpar vai dar como resultado um número negativo. Beleza? Questão 5. Com a ajuda dos pais, Fabiano montou a árvore genealógica de sua família. Escreva, na forma de potência de 2, de base 2, a quantidade de avós e bisavós que Fabiano tem. Bom, quando a gente vai olhar aqui na árvore genealógica do Fabiano, nós encontramos uma avó, duas avós. Então, significa dizer que, representando isso na potência de base 2, nós teríamos a quantidade de avós igual a 2. Como ele quer na forma de potência, eu poderia representar como 2 elevado a 1, para que o resultado seja 2, ou simplesmente 2, já que o expoente 1 nós não temos a necessidade de escrevê-lo. Já quanto às bisavós, nós temos a seguinte situação. Da parte da mãe, o Fabiano tem 2 bisavós. Então, nós colocaremos aqui as 2 bisavós da parte da mãe do Fabiano, vezes as 2 bisavós da parte do pai do Fabiano, a bisavó Aparecida e a bisavó Noêmia. Então, nós teremos um total de 4 bisavós, mas como ele quer que a gente represente isso na forma de potência, nós temos aqui a multiplicação de potências de mesma base. E na multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base e somos expoentes. Expoente 1 mais expoente 1, esse produto então ficaria representado como 2 ao quadrado. Questão 6. Calcule as potências a seguir. A questão 6 está trabalhando a parte do expoente negativo. E aí a gente precisa lembrar, né? De acordo com o vídeo das propriedades das potências que vocês assistiram, quando o expoente é negativo, a gente precisa inverter a base da potência. Lembrando apenas que nesse caso, como nós não temos aqui o denominador, teoricamente, da fração, fica subentendido que ele terá o denominador igual a 1. O mesmo vai acontecer na letra B. Será 7 elevado a menos 4 sobre 1. E aí a gente agora pode fazer a inversão das frações, e ao inverter as frações, a gente inverte o sinal do expoente. Invertendo-se então a letra A, ficará 1 sobre menos 21 elevado ao quadrado. Só um detalhe, tanto faz, como o meu numerador foi 1, tanto faz eu colocar os parênteses só aqui embaixo com o expoente, ou colocar parênteses na fração toda e colocar o expoente 2 para eles, tanto para o numerador quanto para o denominador, que não vai influenciar o resultado, já que o 1, já que o numerador é 1 e o 1 elevado a qualquer expoente vai ser sempre igual a 1. Tudo certo? Bom, como ele pediu para a gente calcular, nós vamos então desenvolver isso aqui. Menos 21 ao quadrado é o mesmo que menos 21 vezes menos 21. Efetuamos esse produto e encontraremos como resultado 1 sobre 441.
Na letra B, nós faremos o mesmo processo. Vamos inverter essa fração. O denominador vai para o numerador e o numerador vem para o denominador. Então, invertendo a fração, ela ficará 1 sobre 7. E o expoente menos 4 muda o seu sinal, ficando mais 4. Desenvolvendo essa potência, nós teremos 1 sobre 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 4 vezes, já que é o expoente do 7. Efetuando-se esse produto, nós encontraremos 1 sobre 2.401. Agora, atenção na letra C. Como eu disse agora há pouco, na letra A e na letra B, o denominador era 1. Na letra C, o denominador é 4. Então, significa dizer que, ao inverter essa fração, esse expoente tem que ser escrito para os dois. Então, a gente vai representar essa fração dentro dos parênteses. Nenhum dos dois poderá ficar de fora. Então, invertendo, ficará menos 4 sobre 10, 4 décimos, e o expoente menos 3 torna-se positivo, muda-se o sinal. Então, fica mais 3. Menos 4 décimos elevado à terceira potência, para a gente desenvolver isso aqui, a gente vai multiplicar este número todo por ele mesmo 3 vezes. Então, ficará menos 4 décimos vezes menos 4 décimos vezes menos 4 décimos. Aplicamos aqui a regra dos sinais. Menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. E multiplicamos o numerador. 4 vezes 4 vezes 4, 64. E o denominador, 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. E assim finalizamos a questão 6. Deixa eu apagar isso aí em cima. Vamos à questão 7. Questão 7. Assinale com X a alternativa que representa o menor valor nos itens a seguir. Bom, eu vou demonstrar aqui embaixo esses valores como ficariam, mas vou dizer no final que o que eu vou fazer aqui é desnecessário, né? Daqui a pouco eu explico o porquê. A letra A, assim como na questão anterior, expoente negativo. Então, nós iríamos inverter a fração, ficando 1 sobre 98 elevado à quarta potência. Na letra B, nós temos menos 1 elevado a 1. Como o expoente é 1, o resultado é a própria base, menos 1. Na letra C, nós temos 257 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é sempre igual a 1. E a letra D, novamente, nós temos uma potência de expoente negativo, nós iríamos inverter a fração e ficaria 1 sobre 100 elevado a 100. Bom, quando eu disse no começo que não precisaria fazer a demonstração que eu iria fazer, era por um simples motivo. Ele quer que a gente assinale o menor valor. Então, independente dos expoentes, porque veja, isso aqui vai dar um número decimal, 0, alguma coisa, 0,0000, 100 e alguma coisa. Esse aqui vai permanecer menos 1, esse vai ficar 1, e esse aqui também vai dar um decimal 0,000000 e por aí vai. Mas quando eu falei que não precisaria fazer essa demonstração, era por um simples motivo. Se a gente observar, letra A, letra C e letra D, as bases estão todas positivas. Então, na letra A, na letra C e na letra D, os resultados, independente de serem números inteiros ou números decimais, todos eles ficariam valores positivos. E na letra B, o resultado é negativo. E aí a gente sabe, só para a gente lembrar aqui rapidinho, faz de conta que ficou retinha. Nós teríamos aqui, a título de comparação, a reta real, em que após o zero
ficarão os números positivos e antes do zero ficarão os números negativos. E todo número negativo é sempre menor que qualquer número positivo e também menor que o zero. Com isso, sem precisar fazer essa demonstração, bastava observar que, tendo-se 3 valores positivos e apenas um negativo, o menor valor dentre eles será esse negativo. Portanto, a resposta correta é a letra B. Beleza, galera? Então é isso. Terminamos aqui a resolução da página 166. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, podem postar aí nos comentários ou manda lá pro tio Tony e ele encaminha para mim para a gente tentar resolver, beleza? Valeu, até a próxima.